Palavras comovem e testemunhos arrastam multidões. Ouçam agora mais um lindo testemunho aqui na Web Rádio Castilho. Célio, como que foi quando iniciou a sua dependência? Quantos anos você tinha? Eu tinha 13 anos de idade. Sim. 13 para 14 anos começou a dependência. Porque a dependência minha é, como se diz, começa por brincadeira, né? E foi nessa brincadeira que eu comecei a fumar com 13 anos de idade. Brincadeirinha de colégio. E foi aumentando, sabe? Começou com o cigarro, e do cigarro foi aumentando, ao passar dos tempos, a gente vai se achando que é homem o suficiente para fazer coisas erradas, coisas mais... usar droga, sabe? E comecei. E a minha vida foi se aprofundando nisso aí. Eu vim de uma família de sítio, sabe? Quando eu comecei, aliás, quando eu era muito pequeno, meu pai faleceu, eu tinha 3 anos de idade. Perdão, minha mãe. Meu pai eu tinha 7 anos de idade. Então a gente foi morar com a tia, eu e meu irmão, né? E essa tia nossa não tinha filhos, caímos eu e meu irmão de paraquedas na vida dela. Ela tinha acabado de se casar, 5 anos de casamento, de repente entra 2 pessoas na vida, então ali veio depressão na vida dela também, né? E só que nisso aí o tempo foi passando, eu e esse meu irmão fomos morar com ela, o tempo foi passando, ele pegou uma certa idade, 18 anos de idade, a gente começou a viajar, né? Trabalhar para fora, eu não queria ficar em casa, mas queria estar atrás dele, e nisso aí foi onde eu conheci as drogas. Ele, o álcool, e eu já fui me aprofundando um pouco mais, né? E a minha vida foi afundando, porque a gente acha que está curtindo, aquele curtir, sabe, de ilusão, né? E eu não percebia o quanto aquilo estava me prejudicando, por ser jovem, e a gente começa jovem, né? E vai se aprofundando. Foi um tempo assim que eu achava que ia ser maravilhoso. Por ser jovem, podia usar as drogas, né? E eu fui afundando. Foi aí que eu conheci, passado um certo tempo, eu conheci a Adriana, né? Um pouquinho antes de eu conhecer a Adriana, eu passei pela morte algumas vezes. Estava no lugar errado, na hora errada, né? Num bar, um certo dia, eu levei uma canivetada com uma lâmina mais ou menos de 10 centímetros. Ali foi a minha primeira passagem, assim, que eu achei que eu não ia resistir. Nessa época a Adriana já me apoiava, ela estava junto comigo, a gente estava namorando, né? Mas mesmo assim, já de começo, ela nunca desistiu de mim. E com tudo isso, passando por isso e por outras coisas, eu não parava, porque o vício era forte. A droga e a bebida foi aumentando na minha vida. Tanto que eu fico pensando, eu penso hoje ainda, porque eu tinha 3 anos de idade, né? Perdi meu pai, perdi minha mãe, né? E a dependência, daí foi aumentando muito, e eu tive minhas filhas. Aí aí vinha na minha cabeça, tudo que eu passava na minha vida, parecia que eu queria que o que aconteceu na minha vida parecia que eu queria que acontecesse com as minhas filhas. Ficar sem pai, ser criado sem pai. Mas eu
Deus acho que tinha um propósito na minha vida, sabe? Deus tem. Eu tinha que passar por muitas aprovações para estar aqui hoje. Agradeço a vocês pelo convite. Amo esse movimento de verdade, esse movimento Cristo Te Ama. Faz parte da minha vida hoje. É muito difícil a gente falar da vida da gente, sabe? Porque dói. Porque tanto a gente prejudica as pessoas que gostam da gente. Eu ainda me lembro que todo final de semana eu caçava um jeito de brigar com a minha esposa para ficar em casa me drogando. Deixava a minha esposa na casa do meu sogro e tinha capacidade de dizer, falar, meu sogro acho que não gosta de mim, eles não vão com a minha cara, não pode, né? Mas não era eu o problema. Eu deixava ela lá, ela ficava depressiva, tudo que acontecia em casa ela levava para ele, sabe? As minhas filhas sempre me respeitaram. Tinha um amor assim, sabe, um amor demais pelo pai, pela mãe. Mas eu com a minha dependência, estava prejudicando, perdendo tudo isso, o amor das minhas filhas. Mas eu conheci esse movimento através da minha esposa. Um movimento que eu não acreditava jamais que poderia salvar vidas. Porque eu não acreditava que um curso de libertação poderia salvar alguém. Falar, como? Que curso que é esse que vai fazer você parar de beber, de fumar e de se drogar? Foi num convite de um curso de libertação de 3 dias que eu fui convidado pela minha esposa. Quando eu falo convidado, eu fui convidado. Ela não me forçou, não me obrigou a nada. Ela me fez um convite. E eu aceitei. Quando eu aceitei aquele convite, uma semana antes, na hora, eu estava meio embriagado, dopado, mas eu aceitei. Passados alguns dias, no meio da semana, eu ficava pensando, nossa, está chegando o dia agora, eu vou ter que ir naquele curso. Eu prometi para ela. Mas, como Deus é grande, né? Eu fui dando aquela sexta-feira, eu falei, nossa, e agora? Vou. Eu prometi para ela que eu vou. Passei em alguns bares que eu costumava tomar, gastar todo aquele dinheirinho que era para levar para dentro da minha casa, para a minha família. Paguei contas, tomei umas e fui para aquele curso de libertação para fazer a vontade da minha esposa. Mas foi naquele curso de libertação de 3 dias da Fundação Tamarose, Movimento Cristo Te Ama, que eu vivo hoje uma vida nova. Eu cheguei naquele curso, tudo que era falado ali naquele curso parecia que era para mim. A cada depoimento que eu ouvia era um tapa que eu levava. Doía. Eu fiquei lá aqueles 3 dias pensando o que eu ia fazer quando eu saísse. Na hora que eu saísse lá de dentro, porque tudo que a gente ouve lá dentro, a gente tem que ouvir e guardar no coração, sabe? Porque a gente não pode pôr o depoimento no ouvido e deixar passar pelo outro lado. A gente tem que ouvir, sentir o depoimento e ver que dá para mudar a vida da gente. Foi assim que aconteceu comigo. Eu saí lá de dentro. Fizeram algumas perguntas para mim. O que você acha? O que vai acontecer quando você sair lá fora no domingo? Eu não vi a hora de chegar na minha casa e abraçar minhas filhas. Eu até me emociono um pouco quando eu falo das minhas filhas, porque é difícil, sabe? Porque a pessoa que foi criada sem pai e sem mãe, daí tem suas filhas, e parece que joga tudo aquilo pro alto, sabe? E parece que estava querendo que acontecesse o que aconteceu comigo, acontecesse com elas. Então isso
Aquilo eu queria abraçar minhas filhas, de certa forma. Sair lá fora e falar que elas tinham um novo pai. Porque aquele movimento mudou minha vida. Quando eu falo mudou minha vida de quem está ao entorno de mim, da minha família. Sogro, sogra, todo mundo. Hoje eu vivo uma vida maravilhosa que eu jamais achei que ia viver. Não é para causar inveja em ninguém, mas se você que tem um problema com álcool, com drogas, se quiser, você pode ter uma vida nova. Quando eu estava naquele movimento, passado um certo tempo, comecei a fazer parte dele, porque eu abracei a causa de coração, sabe? Comecei a trabalhar ali naquele movimento. Nós não somos profissionais, não ganhamos com isso. O que a gente ganha são pessoas que vêm junto com a gente, sabe, para viver aquela vida nova. Pessoas que a gente consegue salvar do álcool, das drogas, da bebida, porque famílias, são famílias inteiras, né, que tem esse problema. Em todos os lugares existe isso aí. Eu tenho uma reunião toda segunda-feira na Capela Santa Helena, no meu bairro. E toda segunda-feira eu costumo dizer que na televisão, no rádio, a gente ouve notícias de pais que estão presos porque causou acidente num trânsito. Mães que perderam filhos para o álcool e para as drogas, né? E eu tenho a minha dentro de casa, a minha família, hoje, 100% feliz, porque hoje eu sou feliz e hoje eu sou uma nova pessoa. Mas o que me marcou muito nesse movimento foi um certo tempo depois, acho que 5 ou 6 meses que eu estava liberto. Quando eu falo liberto, é liberto de verdade. Porque eu estou há 5 anos, 11 meses. Eu gosto de contar os 5 anos e 11 meses, os dias. Por quê? Porque eu não preciso provar nada para ninguém lá fora. Nem para os meus irmãos do movimento. É só eu e Deus. Tudo que eu tenho hoje é para Deus. Então eu não preciso provar nada para ninguém. É só eu e Deus, sabe? Então, assim, por isso que eu gosto de contar até os dias. Mas, há 5 meses que eu estava naquele movimento, eu vi a minha sogra disse que estava tendo uma missa de final de ano, Dia das Crianças, sabe? E nesse Dia das Crianças, várias crianças dentro daquela missa, na igreja. Sabe assim, o padre... Eu começo a falar nisso, eu já me emociono, sabe? Dá aperto no coração. Várias crianças ali, né? E o padre foi perguntando para aquelas crianças: o que você gostaria de ganhar de presente? Sabe? Para todos, colocou em filinha e foi perguntando àquelas crianças: o que você gostaria de ganhar de presente? Todas, uma falava: eu quero uma bicicleta, outra eu quero um carrinho, uma boneca, né? Porque é o que uma criança vai pedir, né? E quando eu ouvi isso da minha sogra dizer para mim o que aconteceu lá dentro, na hora que foi a vez da minha filha, o padre perguntou para ela: e você, o que você gostaria de ganhar? Ela falou: tudo que eu queria eu já ganhei. Foi a abstinência do meu pai. Ela falou com essas palavras: abstinência do meu pai. Hoje o meu pai é uma nova pessoa, então Deus me deu o que eu queria. Então, para que a gente... Hoje eu penso assim, nossa, como a gente é ingrato, né, com a vida. Tem uma família feliz, a gente que joga tudo fora por fantasias, né? E hoje eu tenho uma família feliz, estamos juntos, sabe?
Domingo agora, já é dia das mães. Eu, como não tenho mãe, sabe, essa tia minha que me criou até uma certa idade, já me fez o convite para ir para casa dela, dia das mães. A minha sogra, dia das mães. Hoje eu tenho família. Para quem não tinha família, eu considerava que eu não tinha família porque eu não tinha pai e mãe. Hoje eu tenho esse movimento cristiano. Tenho amigos de verdade que me abraçam, sabe? E antes eu não tinha. Os meus amigos que eu tinha antes, não por ser má pessoas, por causa das dependências também, sabe? Às vezes, falsos amigos. Amigos aqueles só quando você tinha. E hoje eu tenho essa família. Eu agradeço a Deus por essa família, Cristian. Há tanto tempo que existe esse movimento em Londrina e eu conheço esse movimento há 5 anos e 11 meses. Então, gente, quando você receber um convite para fazer um curso de libertação nessa Fundação Tamarose, do movimento Cristo Te Ama, aceite. Porque esse movimento salva a vida, é de verdade, é sem mentiras. Salvou minha vida e pode salvar a sua. Amém? Amém. Muito obrigado, Célio. Então, aqui na leitura de Isaías da fase de hoje, fala: porque eu sou Javé, o seu Deus, que eu sustento pela mão direita, ele digo: não tenha medo, eu mesmo te ajudarei. Agora nós vamos ouvir um testemunho de um familiar, da esposa do Célio, a Adriana também está aqui. Ela vai contar como que foi o sofrimento, né, dela ver o esposo. Boa noite, Adriana. Boa noite, Cida. Boa noite aos ouvintes da Rádio Web Castilho. Eu gostaria de contar um pouquinho do que vive um familiar, né, de álcool, de droga. Uma esposa, né, eu vivi 16 anos com meu esposo na dependência. E eu, 16 anos, sofrendo na depressão, no descontrole, sem saber como lidar com a situação, 2 filhas pequenas, e eu costumo dizer que ao invés de eu como mãe cuidar delas, elas que cuidavam de mim. Me viam chorando, me via descontrolada, me via quebrando as coisas, com elas era grito o tempo todo, choro. Eu não sabia como lidar com o meu esposo, eu não sabia como lidar com as situações. E hoje elas estão crescidas, às vezes eu conversando com elas, eu falo como eu gostaria de voltar no tempo, né, para ver elas pequenininhas e dar o amor que eles precisam de uma mãe, que eu não sabia dar, que eu não conseguia dar. Eu moro na comunidade do João Turquino, Capela Santa Helena. A nossa reunião é toda segunda-feira, né, na Capela Santa Helena, que é divisa, Maracanã. E eu sabia que tinha uma reunião do Movimento Cristo Te Ama na nossa comunidade, mas eu achava que eu não precisava dessa reunião, porque não era eu que bebia, era meu esposo. Os finais de semana eu passava dentro de casa, chorando, reclamando, me lamentando, e o meu esposo no bar. Quando eu ia para a casa dos meus pais, que ele ia também, descia, me deixava no portão, sumia. Eu sabia que ele ia para o bar. Então eu ficava na casa dos meus pais, brava, estressada, muito magoada, triste. Eu não aproveitava o final de semana com as minhas filhas, não aproveitava o final de semana com os meus pais, não tinha um esposo do meu lado. A minha vida era chorar, me lamentar, reclamar o tempo todo. Eu não via as maravilhas que Deus tinha feito na minha vida, que era me presentear com 2 joias raras, que são minhas filhas. Ter me presenteado com pais maravilhosos, de oração, de fé. Meu pai sempre rezando, sempre aconselhando. A minha mãe, às vezes eu chegava lá brava, falava que eu não queria mais saber, eu não aguentava mais. Minha mãe me aconselhava, me dava até bronca às vezes. Volta para sua casa, vai cuidar das suas filhas.
e eu voltava para minha casa, começava tudo de novo. Eu achava que nunca aquele sofrimento ia acabar. Eu achava que o meu esposo não teria capacidade de mudar, de ser um homem de verdade, firme, forte, um esposo, companheiro, amigo, o que ele tem sido hoje. Eu achava que seria impossível eu viver tudo que eu vivo hoje, através deste movimento. Mas, como eu vejo hoje a minha vida, é que Deus tinha um propósito para que a gente passasse por tudo que a gente passou, para hoje estar testemunhando para outras famílias, outras esposas, né? Filhos que sofrem da dependência dos pais, esposas que já perdeu a esperança de ter paz em casa, de ser feliz, de viver, sabe, essa serenidade que eu conheci através do movimento cristiano. A minha vida era muito difícil, eu era uma pessoa muito triste, eu não sabia conversar, eu só sabia me lamentar o tempo todo, eu não sabia sorrir, eu não conseguia mais brincar. As nossas discussões o tempo todo era porque eu não mudava, ele bebia porque eu era muito ignorante, eu não mudava, eu só sabia brigar, eu só sabia cobrar, eu só sabia me lamentar o tempo todo. E todas as nossas discussões eram do mesmo jeito. O problema era eu, a culpa era minha. E eu sofria muito com isso. Aí eu um dia fui conhecer essa reunião que tinha na nossa comunidade, mesmo eu achando que eu não precisava, eu fui por curiosidade. Vi testemunhos, gostei muito. Voltei para casa entusiasmada, sabe? E convidei meu esposo, mas convidava na ignorância, brava, porque você tem que parar, vamos conhecer a reunião, né? Você não muda. E eu nunca conseguia. Sendo brava, sendo ignorante, eu nunca consegui levar meu esposo para a reunião. Mas um dia, a gente conheceu um pouquinho da realidade de uma clínica de recuperação. E depois disso, eu consegui conversar com o meu esposo. E eu falei para ele que nós precisávamos de ajuda, que a nossa família precisava de ajuda. E que teria um curso de libertação na próxima semana. Foi dia 12, 13 e 14 de junho, em 2012. Ele aceitou. Foi uma semana angustiante, uma semana com medo de que ele desistisse. Eu muito preocupada. A minha filha mais velha também falou: mãe, eu quero ir, eu vou junto. E a gente foi fazer esse encontro. Chegou a sexta-feira e a gente foi para a Fundação Tamarose. E nesse final de semana, a minha família renasceu. Nesse final de semana, tudo aquilo que eu achava que seria impossível, dali em diante, eu passei a viver. Através de cada depoimento, através de cada testemunho, através de cada esposa que levantava e testemunhava que tinha jeito. Todas as dificuldades que eles viveram, todas as tristezas. Às vezes eu via que, nossa, o meu problema foi diminuindo, sabe? Ouvindo o testemunho daquelas esposas. E elas estavam ali felizes, dizendo que tinha jeito. Meus irmãos, minhas irmãs, elas falavam desse jeito. Vocês vão viver uma vida nova. Vocês vão conhecer um novo estilo de vida. E eu ali pensando, sabe? Até mesmo com um pouco de medo. Eu fiquei com muito medo de vir embora. E a minha vida continuar do mesmo jeito que eu tinha deixado na sexta-feira. Mas mal sabia eu o propósito que Deus tinha para a nossa vida. Mal sabia eu que todas aquelas tristezas, todas aquelas angústias, todas aquelas dificuldades, o financeiro a gente ainda tem dificuldade, todos têm. Mas uma família com paz, uma família, sabe, sendo amigo, sendo companheiro um do outro, eu conseguindo curtir as minhas filhas, conseguindo demonstrar o amor que eu sinto por elas, demonstrar o amor que eu sinto pelo meu esposo, o orgulho que eu tenho dele hoje. Porque antes eu achava que ele era incapaz, que ele não tinha vontade para nada, que ele não tinha capacidade de nada. Mal sabia eu a força que ele tinha.
a vontade que ele tinha de mudar. Eu louvo, eu agradeço a Deus todos os dias. Eu peço perdão para Deus pelas vezes que eu briguei com ele, pelas vezes que eu cobrei dele, que eu ouvia testemunhos, as esposas falando dos seus esposos. Meu esposo, a mudança, a conversão. Eu pedia muito para Deus, para converter o meu esposo. Eu pedia para Deus resgatar ele, tirar ele do alcoolismo, mudar a nossa história de vida. E eu achava que seria impossível e eu cobrava muito de Deus, eu brigava com ele. Mas Deus precisava que eu passasse por aquilo para hoje estar aqui honrando, agradecendo, sabe, o nome dele. Tudo que eu vivo hoje é para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Porque ele tinha um propósito na minha vida. Eu pedia para ele um compromisso e através do movimento Cristiano ele nos deu esse compromisso. Hoje a gente está a serviço da vida. Hoje a gente está trabalhando em função de outras famílias que também viviam naquela tristeza, naquela angústia, né? Aquela fossa que a gente vivia. E como é bom a gente saber que a gente pode, né, viver bem. Basta a gente admitir, basta a gente aceitar ajuda, buscar essa ajuda. Eu vivo um milagre a cada dia. Hoje, todos os lugares que eu vou, eu tenho meu companheiro do meu lado. Hoje eu tenho um amigo. As minhas filhas estão felizes. A gente sai, ela fica tranquila, ela sabe aonde a gente vai, sabe que horas a gente volta, sabe que não vamos voltar brigando pelo caminho, né, que vamos voltar em paz. Os finais de semana que eu passo na casa dos meus pais, nem se falam. Hoje eu sou muito feliz. Todas as vezes que eu falava que eu não era feliz, hoje eu só tenho a agradecer a Deus. Eu não peço mais nada. Eu só agradeço. Tenho pais maravilhosos. Meu esposo é uma bênção. Minhas filhas hoje vivem felizes. E nós estamos aqui a serviço da vida, trabalhando nessa missão que Deus nos deu. E aquela reunião que eu implorava que meu esposo participasse de uma, hoje, caminhando para 6 anos, ele é o coordenador dessa reunião. Nós estamos à frente da reunião do Cristo Te Ama, na comunidade Santa Helena. Todas as segundas-feiras, às 8 da noite, a serviço da vida, recebendo outras famílias que também sofrem na dependência do álcool, da droga e as esposas do descontrole emocional. Toda a honra, toda a glória é para nosso Senhor Jesus Cristo, para nossa Mãe Rainha. E aos irmãos do movimento Cristiano, que acolheu a gente naquela situação que a gente chegou, né? E hoje a gente caminha junto. Somos uma só família. Amém? Amém. Muito obrigado, Adriana. Deus abençoe.